Glória a Deus. Queridos, o texto já foi lido em uma das falas da pastora Camila. Glória a Deus por isso. Hebreus capítulo de número 12, versículos 1, 2 e 3. Hebreus, epístola do escritor aos Hebreus, capítulo de número 12, dos versículos de 1 a 3. A versão que eu estou usando é a revista Almeida Revista e Corrigida. Hebreus 12, de 1 a 3. Lemos assim a santa palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, aleluia, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus, aleluia. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Amém? Glória a Deus. Queridos, meditando nesse texto, isso já faz alguns dias, mas foi nessa madrugada que eu me deliciei com o que o Senhor traz ao nosso coração. E eu quero compartilhar com vocês. Quando eu estava meditando, comecei a meditar, o que me veio ao coração foi: mantenha os teus olhos fixos naquele que passou pela cruz em teu lugar. Mantenha os teus olhos fixos naquele que passou pela cruz no meu e no teu lugar. Queridos, se nós olharmos, o escritor aos Hebreus, ele começa narrando, falando também a respeito do versículo, do capítulo de número 11, quem são essa tão grande nuvens de testemunhas, que nos deixou tantos exemplos a serem seguidos, que nos deixou tantos feitos que nós deveríamos estar copiando, que nós deveríamos estar seguindo. E o escritor aos Hebreus diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. O escritor, ele diz o que nós devemos fazer e o que nós devemos deixar de fazer. E ele começa falando para deixarmos todo embaraço. E ele diz também: e o pecado que tão de perto nos rodeia. Observem que embaraço não é pecado, mas pode se tornar. Embaraço pode nos afastar do Senhor. Embaraço pode fazer com que deixemos de olhar para o Senhor da forma que deveríamos deixar de olhar. Embaraço pode nos fazer com que os nossos olhos não fiquem fixos no Senhor. O embaraço faz tudo isso. Mas embaraço é pecado? Não. Mas está a um passo de ser. Quando falamos aqui a respeito de essa tão grande nuvem de testemunhas, observem, queridos, que eles estavam olhando para Jesus. Por isso conseguiram avançar, por isso que conseguiram suportar, por isso que conseguiram fazer aquilo que agradava ao Senhor. Porque eles estavam olhando para Jesus. Como que está o nosso olhar para Jesus nessa manhã? Como que nós estamos olhando para Jesus? A irmã Shirley falou aqui na reflexão sobre discernimento. Como nós precisamos desse dom na nossa vida. Discernir como nós precisamos. Porque as coisas que estão notórias à nossa frente, é muito fácil nós termos uma compreensão do que é e do que não é. É muito fácil. Mas quando nós olhamos aquilo e olhamos e não conseguimos entender, quando nós olhamos, ouvimos e não conseguimos discernir, saber se é o Senhor que está falando ou não, porque às vezes Deus está tratando conosco e nós não estamos olhando para Deus, nós não estamos olhando para Jesus. Muitos não estão olhando para Jesus, estão olhando para quem fala, estão olhando para o que está sendo falado, mas o discernimento de saber se é o Senhor que está tratando, a pessoa não quer. Porque nenhum tratar, queridos, todo tratar de Deus para conosco, todo tratar. Se Ele está tratando, porque está dizendo o quê? Tem alguma coisa que precisa ser corrigida. Tem alguma coisa que precisa ser mudada. Tem alguma coisa que não está no eixo, não está da forma correta. Tratar de Deus é esse. Ele não vai tratar daquilo que está bom. Ele não vai tratar daquilo que está dentro da vontade dele, não. Ele vai tratar das coisas que estão fora da vontade dele, ou que estão permeando em zigue-zague, em vai e vem.
Então ele irá tratar dessa forma. Então nós precisamos ter esse discernimento de saber quando é Deus que está falando conosco. Quando é Deus que está tratando conosco. E Ele não nos trata somente pela sua palavra, não. Ele nos trata de diversas maneiras. Pode ser através de uma enfermidade, de uma perda, pode ser através de tantas outras coisas. Ele trata conosco. Ele trata, Ele nos corrige, Ele nos repreende, Ele nos açoita, porque o texto é quem diz que Ele faz isso com quem Ele ama. Então nós precisamos sim desse discernimento. Discernirmos que essa tão grande de nuvem de testemunhas, ela não está aqui registrada só na Bíblia, não. Ela está aqui nesse momento, para nós olharmos para ela. Como é que eles venceram? Como é que eles chegaram até o fim? Como foi que eles não desfaleceram? Como que foi que eles entregaram a sua própria vida para ser lançados numa arena, para ser devorados por feras? Nós precisamos entender isso. Essa tão grande nuvem de testemunha está presente nessa manhã. Está presente no texto sagrado. E às vezes nós estamos olhando para as coisas que estão acontecendo hoje, para um pastor que falou alguma coisa que não devia, para um irmão que teve alguma atitude que não deveria ter. Nós deixamos por muitas vezes, ou muitos estão deixando de olhar para Jesus. E o escritor nos chama a atenção, fazendo isso, fazendo essa afirmativa. Para mim e para você, o escritor faz essa afirmativa da nossa situação hoje. Porque o texto, a palavra nos diz que ela é viva e eficaz. Então ela está viva e está sendo presente de forma direta para nós. Já foi falado de discernimento, já foi falado de alfa e ômega, o princípio e o fim. E nós sabemos, queridos, qual é o fim daqueles que não atentam para que a palavra do Senhor nos diz, a santa palavra do Senhor nos diz. Nós sabemos qual é o fim. E nós sabemos qual é o fim daqueles que estão atentando, estão procurando, se esforçando para obedecer, não desfalecendo os vossos ânimos. Quantas pessoas estão parando ao longo dessa jornada, simplesmente por uma fala de alguém, simplesmente por uma atitude errônea, como foi falado, às vezes a correção ela vem e a pessoa não aceita e se afasta. Mas será que quem corrigiu estava errado? Será que a atitude não precisava ser corrigida, não requeria uma ação para uma mudança? Mas não, muitas vezes quem é corrigido não aceita. Quem é corrigido muitas vezes não quer aceitar. Porque mexe com o ego às vezes ser corrigido. Não quer. Aí vem, como a irmã falou, o discernimento, eu estou sendo corrigido. Então eu não aceito. Mas por que não aceita? Porque está deixando de olhar para Jesus. Está deixando de olhar para Jesus. E o texto, o escritor, ele nos mostra a nossa situação. Será que nós estamos rodeados? Será que nós entendemos isso? Será que nesta manhã nós conseguimos compreender isso, que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha? O fato de nós estarmos aqui não diz que nós estamos entendendo isso. Não é porque nós saímos, deixamos o nosso lar, que nós somos melhores do que outros, não. Nós viemos aqui para celebrar ao Senhor. E quantas pessoas gostariam de estar no meu e no teu lugar e não podem? A Roseli falou aqui da Letícia, uma jovem, 28 anos, grávida de 6 meses. Uma carreta tomba e o veículo que o esposo dela conduzia veio e se chocou contra uma carreta-tanque. Esse carro do Guilherme e um outro veículo. Ela veio a óbito de imediato. A tristeza, a dor, a perda. Mas era uma serva de Deus. E louvado seja Deus por isso. E nós temos que sentir esse pesar. Nós temos que chorar com os que choram. Nós temos que interceder. Porque nós não sabemos, querido, qual vai ser o nosso último abraço, a nossa última palavra. Nós não sabemos qual vai ser a última pregação que nós iremos ouvir, o nosso último louvor. Nós não sabemos, pelo menos aqui. O último louvor aqui nós não sabemos. Nós não sabemos se iremos retornar com vida para o nosso lar no dia de hoje. E podemos dizer misericórdia, Senhor, mas é uma verdade, nós não sabemos. Mas se nós estivermos olhando para Jesus, durante esse tempo que se chama hoje, se isto acontecer, nós iremos glorificar Ele na eternidade. Isto porque, queridos, é uma realidade, se nós entendermos e que nós não estamos sós. Nós não estamos sós quando nós estamos aqui.
Nós não estamos sós quando nós estamos dirigindo, nós estamos viajando, nós estamos em outro lugar. Nós não estamos sós quando nós estamos sozinhos. Não estamos. Porque existe sobre nós uma tão grande nuvem de testemunhas. Nós sabemos quando nós erramos, quando nós fazemos coisas que não deveríamos fazer, de pensarmos o que não deveríamos pensar, de olharmos o que não deveríamos estar olhando. Nós sabemos quando erramos. E essa tão grande nuvem de testemunha, queridos, ela está ali. E é o Espírito Santo que nos faz entender, que nos constrange, que nos leva a pensar como nós agimos errado. Nós não estamos só. Pelo contrário, tem uma tão grande nuvem de testemunha que nos deixa o exemplo a ser seguido. Mas nós precisamos estar olhando para Jesus. Nós precisamos estar olhando para Jesus. Nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Tudo aquilo que nós formos fazer, nós precisamos pensar sobre isso. Tirarmos, queridos, tem coisas que são tão imediatas que não dá tempo de você refletir. Não dá tempo de você discernir. Não dá tempo de você pensar. Elas simplesmente acontecem. Foi o que aconteceu com os nossos amados irmãos nessa tragédia. Aí ficamos deduzindo, o que será que aconteceu? Então, nós precisamos pensar sobre isso. Essa tão grande nuvem de testemunha. Eles nos deixaram um exemplo a ser seguido. Eles passaram por situações que nós ainda não passamos. Eles viveram momentos que nós ainda não vivemos. Hoje, se nós formos comparar com a igreja primitiva, a perseguição, o que eles passaram, as mulheres, diz o texto, receberam corpos dos seus maridos esquartejados, cortados ao meio. Outros corpos ficaram pendurados em estacas, embebidos de azeite, embebidos e incendiados, queimados, simplesmente porque olharam para Jesus. Hoje, se nós formos pensar, que cristãos somos nós? Que se vem um desconforto, não vou, não participo do culto, se vem uma repreensão, se vem uma correção, se vem um puxar de orelha, já não quero mais estar cooperando, já não quero mais estar congregando. E se viesse algo de maior volume, de maior peso sobre as vidas, como seria? Talvez se esqueceria até do Senhor. E nós precisamos mudar algumas coisas na nossa vida. E isso só será possível se nós estivermos olhando para Jesus. E esse olhar aqui, queridos, tem pessoas que estão olhando para Jesus, mas estão vendo Jesus longe, bem longe. Outros olham e nem conseguem ver. Porque o propósito do seu coração não é ver Jesus, não é ter a sua vida transformada. O propósito do seu coração é simplesmente querer dizer que está servindo. E como servir sem olhar para Ele? E como fazer parte de uma igreja sem olhar para Jesus? E como ter a sua vida transformada sem olhar para Jesus? Como? Não tem como, queridos, não tem. A nossa vida ela é transformada quando nós olhamos para Jesus e nós vemos quem Ele é e o que Ele pode fazer. A nossa vida é transformada, nós somos corrigidos quando nós olhamos para Jesus. Não precisava ninguém nos chamar a atenção, não, era só estarmos olhando para Jesus. Nós iríamos ver o quanto nós erramos, o quanto nós estamos errados se nós olhássemos para Jesus. Tem uma frase muito, muito conhecida e talvez muito utilizada. Pessoas que quando querem mostrar alguma coisa, trazer um ensinamento para outra, diante de uma situação difícil, ela diz, pense assim, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Será que ele agiria da forma que muitas vezes nós agimos? No repreender, no ouvir, no louvar, no meditar na palavra, na oração? Será que se Jesus estivesse aqui, ele estaria se comportando como nós muitas vezes nos comportamos? É isso, olhar para Jesus. Nós precisamos olhar. O escritor mostra o que temos que deixar de fazer. O escritor diz, deixemos todo
embaraço. Isso é preciso deixar. Isso aqui está mostrando, não é negociável. Não dá para fazer uma concessão sobre o que o escritor aqui, a santa palavra de Deus, a voz escrita, está dizendo. Ele está deixando que é deixar todo o embaraço. Não tem como se negociar. Como que eu vou estar olhando para Jesus, queridos, e vou estar me apegando aos embaraços, não querendo deixar o embaraço? Olhar para Jesus me leva a isso, eu consigo. Olhar para Jesus me leva a deixar todo o embaraço e todo o pecado. Observem que aqui está dizendo, o escritor deixa registrado, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Isso nós precisamos deixar de fazer. Nós precisamos colocar um ponto final. Todas as vezes que nós pecarmos, e vamos continuar pecando até que o Senhor nos recolha, ou até que Ele volte, nós iremos continuar pecando. Mas então não tem jeito? Tem. Como que nós estamos agindo quando pecamos? Será que nós nos arrependemos? Ou permitimos que o nosso coração fique fechado ao arrependimento? E se nos arrependemos, será que nós estamos olhando para Jesus, será que nós estamos tendo a sensibilidade de pedir perdão e de perdoar? Se nós olharmos para Jesus, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, as nossas reações serão outras. As nossas palavras serão outras. Diante das adversidades, o nosso comportamento será outro. Será totalmente outro. Diante das adversidades financeiras, o nosso comportamento será outro. Diante das adversidades de perda, como os nossos irmãos aqui sofreram uma perda, o nosso comportamento, as nossas reações, os nossos sentimentos serão externados de forma diferente. Quantas pessoas, queridos, por tão pouco se afastam do Senhor? Quantas pessoas por tão pouco, como falamos aqui, queridos, na terça-feira, fazem oração contrária? Fazem oração, mas não é uma oração segundo a vontade de Deus, não. Passam a orar contra a vontade de Deus. O irmão Marcelo Oliveira até falou, ele por ser um agente de segurança, trabalha como policial, ele disse, quantas vezes eu vi pessoas e eu falei, Senhor, leva esse camarada para o inferno. E depois ele veio falar para mim, olha como eu já orei errado. Mesmo sendo um servo de Deus, nós fazemos orações contrárias. Quando nós deveríamos estar pedindo, Senhor, faça o que for necessário para que essa alma seja salva. Mas o nosso sentimento, a nossa carne, a nossa falta de discernimento, a nossa falta de olharmos para Jesus, faz com que a nossa natureza humana, essa natureza pecaminosa, ela se aflore, ela falhe, ela magoe, ela entristeça. Ela faça coisas que desagradam a Deus. Quantos casamentos estão sendo destruídos simplesmente pelo fato de não estarem olhando para Jesus? E eu estou dizendo de pessoas que servem a Deus. De pessoas que estão servindo a Deus. Imagina lá fora. Pessoas que não olham para Jesus. Que tudo cai no mundo do relativismo. Tudo é relativo. Mas quantas pessoas estão dentro das igrejas servindo a Deus e estão tendo as suas vidas destruídas porque estão deixando de olhar para Jesus? Mas o escritor, ele diz, vocês precisam deixar todo o embaraço e todo o pecado. É para mim, é para você. Nós precisamos, porque está falando, olha, vocês precisam deixar, ele afirma isso, deixem todo o embaraço, tudo aquilo que pode atrapalhar. Recentemente nós fizemos uma viagem de avião, e antes do avião decolar, eles fazem algumas recomendações. E diz que em caso de emergência, deixe todas as bagagens para trás. Não queira pegar nada, simplesmente abra a porta de emergência e corra. Eles indicam onde tem as portas de emergência, o ponto de fuga. Deixe tudo para trás. Por quê? Porque a vida é mais importante. E às vezes nós estamos nos prendendo, muitos estão se prendendo a embaraços e a pecados, quando o escritor disse, não fique preso àquilo que pode te atrapalhar. Não se prenda às coisas que podem te fazer ficar fora da eternidade. E ele diz, olha, é um embaraço.
E às vezes a gente pensa, ou muitos pensam que o embaraço não tem problema. O que é embaraço? Deixar de vir ao culto, cultuar ao Senhor por conta de um jogo de futebol? É pecado? Mas é um embaraço. Os nossos irmãos viajaram aí, correram aí quantos 1000 quilômetros de moto? É pecado? Viajar, passear, tirar um lazer? Não, mas pode ser um embaraço. Se não estiverem olhando para Jesus. Estou lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal. Os irmãos lá da Genuína de Osasco não estão me vendo. Aqui eu posso fazer o que eu quero. Não. Precisam estar olhando para Jesus. Precisam estar orando, pedindo a misericórdia de Deus. Quantos quilômetros eles percorreram, mas estavam olhando, sempre falando das grandezas de Deus nas suas postagens, sempre agradecendo a Deus. Então nós podemos, querido, nos divertir, mas não podemos fazer da nossa diversão, do nosso lazer, dos nossos encontros, um embaraço. E se estivermos fazendo, o escritor está dizendo, deixe tudo aquilo que te atrapalha. Deixe tudo aquilo que atrapalha o teu relacionamento com Deus. Deixe tudo que atrapalha o teu olhar ao Senhor Jesus. O nosso olhar para Jesus tem que ser direto, tem que ser preciso, tem que ser constante, tem que ser um olhar que glorifique o nome dEle. Por isso, queridos, que ele deixe todo o embaraço. Todo o embaraço, tudo aquilo que atrapalha. E quantas coisas tem ainda que nós poderíamos citar? Falei de viagem, falei do jogo de futebol. E quanto a tantas outras coisas. Não, tem gente que se afasta, sai de férias da igreja, do serviço, e pede licença, às vezes, até para o Senhor. Estou longe da igreja, estou longe dos meus pastores, estou longe da minha família, então, agora sou eu e Deus. E há tão grande nuvem de testemunhas. É isso que nós temos que pensar. É isso que nós temos que refletir. O escritor mostra o que nós temos que deixar de fazer. Mas ele também mostra o que nós precisamos fazer. Além de fazer, de deixar, aí ele acrescenta, olha, vocês precisam deixar isso e vocês precisam fazer isso. E vocês deixam o embaraço e o pecado e se ocupem em correr com paciência a carreira que vos está proposta. Procurem se dedicar à carreira que vos está proposta, como foi falado aqui na sexta-feira que a irmã Tess fez menção, sobre a diversidade do corpo. Os membros não são iguais uns aos outros, mas nenhum membro pode dizer, eu vou fazer isso agora e não vou fazer o que o corpo está mandando. Não. Existe uma necessidade, dentro desse contexto que foi falado aqui na sexta-feira, de ter uma ordem. Não é porque são duas mãos, uma à direita e a outra à esquerda, que a esquerda vai querer fazer uma coisa totalmente separada. Hoje eu não vou para a igreja, eu vou ficar em casa. Não tem isso. O corpo precisa estar unido, o corpo precisa estar junto. E obedecendo as ordens que o cérebro, que a nossa mente, que o nosso cérebro passa para o corpo. Nós assentamos porque recebemos uma informação do nosso cérebro que é para sentar. Como que uma perna vai sentar e a outra vai ficar de pé? Não funciona desse jeito. E às vezes nós estamos assim, queridos, um querendo sentar, outro querendo ficar de pé, outro querendo deitar, quando o nosso dever seria estar marchando, indo. Ele diz, vocês deixam isso e comecem a se ocupar com isso, corram com paciência a carreira que vos está proposta. Ontem, conversando com o irmão Melques, eu perguntei para ele como é que estava a saúde dele. Ele falou, irmão, estou me recuperando, graças a Deus. Eu disse para ele, no passo do gado. É assim, correr com paciência, saber o que está fazendo, dosar as energias, dosar o fôlego, saber para onde está indo. Correr com paciência é isso. É olhar para Jesus. E muitas pessoas não estão correndo. Por quê? Porque estão deixando de olhar para tão grande nuvem de testemunha, estão deixando de olhar para Jesus, querem fazer do seu jeito. O escritor diz, a carreira que vos está proposta. Foi uma proposta que Jesus fez. Ele propôs a nós, como diz em Lucas, e eu gosto demais desse versículo, 9:23. Ele dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, não está obrigando, ele está propondo.
Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e segue-me. Ele está propondo algo, porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Ele está propondo. É uma proposta que ele faz, ele não está obrigando. Mas ele diz, se você quiser, tem que fazer da maneira certa. Tem que correr do jeito certo. E aqui diz que é correr com paciência. Correr dosando. Correr sabendo o que quer. E como é que nós fazemos isso? Olhando para Jesus. Quantas coisas o Senhor já mudou na minha vida? E quantas coisas Ele ainda tem que mudar? Quantas coisas eu ainda preciso aprender? Mas isso só vai se dar, querido, se eu estiver olhando para Jesus. Se eu for ver a minha trajetória de quando, desde o primeiro dia que eu entreguei minha vida para o Senhor até hoje, como o Senhor a transformou. Como eu era impulsivo, como eu gostava de uma encrenca, de uma confusão. Como eu gostava daquela frase, porque aprendi assim com o papai. Não se leva desaforo para casa. Hoje, queridos, eu levo 1, 2, 3, 4, 5. Antes não. Mas porque houve um olhar diferente, houve um olhar na direção certa. Quando se fala correr com paciência, está dizendo, olha, vai ter lutas. Não desista. Correr com paciência é refletir sobre cada momento de adversidade, sobre cada força contrária, sobre cada tempestade que se levanta. Nós precisamos correr com paciência, nós precisamos refletir. Tem gente que não gosta de falar, olha, não é por quê, para quê? Não, é por quê. Se eu não posso dizer por quê que Jesus disse lá na cruz, Pai, Deus meu, por que me desamparastes? Então nós temos que olhar para Jesus e começar a ter a nossa vida transformada. Se ele estivesse aqui, o que ele iria fazer? Ele faria isso, então é isso que eu vou fazer também. Queridos, eu não aceitava uma fechada no trânsito, mesmo que a pessoa estivesse distraída, eu não aceitava. Hoje eu freio, que Deus te abençoe, vá em paz. E não é numa questão de pensamento contrário, não, é porque eu aprendi. É porque eu estou aprendendo, que eu preciso continuar olhando para Jesus. Dentro do meu lar, eu preciso continuar olhando para Jesus. Porque o lugar mais difícil que se tem de servir a Deus é dentro de casa. Ou lugarzinho difícil. Porque nós achamos, e muitos acham que são donos dos filhos. Muitos maridos acham que são donos das esposas. Muitas esposas acham que tem que mandar no marido. Porque estão deixando de olhar para Jesus. Então é um lugar difícil que se tem para servir a Deus, é dentro do lar. Porque dentro do lar nós falamos coisas que às vezes nós não falamos para pessoas que estão fora do ambiente de igreja, nós não falamos para as pessoas que estão lá no nosso serviço. No serviço a gente engole, a gente não concorda, mas fica calado, mas em casa não, às vezes nós respondemos, nós falamos coisas que não deveríamos falar, para a esposa, para os filhos, o filho fala para os pais, a esposa fala para o marido, a mãe fala para os filhos, coisas que não deveriam ser faladas, mas naquele momento deixou de olhar para Jesus. Nós nos esquecemos de uma forma muito fácil de estarmos olhando para Jesus. Nós nos esquecemos a todo instante. E isso nós precisamos rever, correr com paciência a carreira que nos está proposta. Eu preciso correr com paciência o chamado que Ele me fez. Eu preciso correr com paciência o ministério que Ele me confiou. Eu preciso correr com paciência a missão que Ele colocou nas minhas mãos para fazer. Mas como é que eu corro com paciência, queridos? Olhando para Jesus. Ele me ensina como correr com paciência. Ele me mostra como correr com paciência. Olhando para Jesus, a nossa vida é transformada. Olhando para Jesus, nós vamos... Isso é, se nós estivermos olhando verdadeiramente para Ele, nós iremos querer ser igual a Ele. E o texto nos leva a essa compreensão, que nós devemos crescer até chegarmos à estatura do varão perfeito. Nós precisamos crescer como Jesus cresceu, na graça e no conhecimento. Nós precisamos crescer. Ora, se Ele é perfeito,
E o texto diz, assim como é perfeito aquele que vos chamou, sede também perfeito em toda a vossa maneira de viver. Nós precisamos olhar para quem? Para Jesus. Não é, se eu quero ver erros, queridos, estava até conversando com o irmão na sexta-feira, se eu quero ver erros, eu não preciso olhar para os meus irmãos. É só eu olhar no espelho. Eu vou ver um monte de erros, um monte de pecados, um monte de falhas, eu vou ver. Eu não preciso olhar para o meu irmão, para a minha irmã, para dizer que o meu irmão e a minha irmã pecam, são pecadores. Não, é só olhar para o espelho. Mas que tal olhar para o espelho e olhando para Jesus? Isso aqui pode ser mudado. Eu olho para o espelho e olho para Jesus, isso aqui pode ser mudado. Eu olho para o espelho, vejo o quanto eu estou errado, o quanto eu sou pecador. E aí eu olho para Jesus, eu sei que isso aqui pode ser mudado. Então eu vou correr com paciência. Isso não está dizendo, queridos, que se nós olharmos para Jesus vai acontecer, acabou, resolveu tudo. Não. Tem coisas que irão levar tempo. Como se falou de promessa já nessa manhã. Tem um cântico que diz assim, toda promessa passa pelo teste do tempo. Tem coisas que o Senhor prometeu e não vai acontecer agora, é no tempo dele. Isso se nós permanecermos, se nós não desfalecermos o nosso ânimo. Porque as promessas do Senhor hão de se cumprir. Mas nós precisamos correr com paciência. Olhar, o Senhor me confiou essa missão. Então eu tenho que fazer essa missão olhando para Jesus. Porque se eu não olhar, eu vou fazer errado. Se eu não olhar para Jesus, eu vou fazer e não vai agradar a Ele. Se eu fizer essa missão, cumprir o meu ministério, o meu chamado, sem olhar para Jesus, corre-se o risco de acontecer o que aconteceu com aqueles homens. Quando chegaram para Jesus, disseram, Senhor, em teu nome nós fizemos isso. Fizeram em nome de Jesus, mas estavam olhando para Jesus, para que a glória fosse para Ele, para que a honra fosse para Ele, muitas vezes não. E se nós queremos mudar, se existe um desejo que nós sabemos que precisa mudar dentro de nós e em nós, nós precisamos olhar para Jesus e pedir a Ele, Senhor, me ajuda. Espírito Santo de Deus, me ajuda. Me ajude a mudar nessa área, nesse ponto, nesse pensamento, nessa palavra, nessa atitude. Espírito Santo, me ajude a mudar. Me ajude a mudar, isso está fazendo mal para mim. Está fazendo mal para os meus, está fazendo mal para quem está perto de mim. Me ajude a mudar. Mas nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos deixar os nossos olhos fixos no Senhor Jesus. O escritor inspirado deixa registrado para o nosso conhecimento e prática, olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Autor e consumador. Autor disse, foi ele quem criou. Consumador é aquele que termina. Isso quer dizer o alfa e o ômega. Apocalipse 1:8 diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Se nós olharmos, ainda tem Apocalipse 21:6 falando sobre o mesmo assunto. Olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. O escritor, quando ele fala sobre isso, ele fala, procure entender, tenham conhecimento e prática sobre esse assunto, que a vida de vocês serão transformadas se vocês estiverem olhando para Jesus. Mas é só olhar? Não. Porque diz que nós temos o que deixar de fazer primeiro. Depois diz que nós temos o que fazer. E o ponto, a chave que o escritor desse aqui, a chave para abrir essa mudança, essa transformação, essa permanência correta, é olhar para Jesus. Mas pessoas estão olhando para Jesus e vendo Jesus longe. Nós temos que olhar para Ele e ver Ele bem perto. Como foi falado já nessa manhã. Onde estiverem 2 ou 3, reunidos em torno do nome dEle, aí Ele está. Nós precisamos olhar para Jesus e não vê-lo distante, não. Nós temos que olhar e vê-lo bem perto, ao ponto de poder tocá-lo. Por que que o escritor deixa essas experiências do capítulo de número 11 e os feitos de Jesus? Quem aqui já viu Jesus? E como é que nós podemos olhar para Ele, se nós não o vemos? Se nós não conseguimos ver Jesus no dia de hoje, como é que nós vamos olhar para Ele? Pelos feitos. Eu olho para o que Ele fez. Eu olho para o que os irmãos lá da igreja primitiva fizeram. E eles não desistiram.
E o texto diz assim para nós: para vocês não enfraqueçais e desfalecendo a vossa fé. Vocês precisam olhar para Jesus. Vocês precisam fazer. Vocês têm um exemplo. Tem o exemplo da igreja primitiva, mas tem o principal exemplo que é Jesus. Aquele que suportou a afronta, aquele que suportou as contradições contra si mesmo, feita pelos pecadores. Ele passou pela cruz no meu e no teu lugar. Queridos, permita que isso desça ao teu precioso coração. Aquela cruz não era dele, mas ele a tomou para si. Ele a tomou para si, dizendo para mim e para você, através do texto de Hebreus: olhem para mim. Eu passei por ela, por você. Por que não olhar para ele? Por que não mudar algumas das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas palavras? Por que não refletirmos um pouco mais sobre isso? Por que não termos discernimento sobre isso? Saber que ele está tratando conosco, que tem coisas que precisam ser mudadas na nossa vida. Queridos, isso precisa começar em mim e em você. Tem um cântico que diz: a começar por mim, Senhor, quebra corações. Mas começa por mim, Senhor. Começa pela minha vida, Senhor. Começa pelas minhas atitudes. Começa pelos meus pensamentos. Começa pelas minhas ações. Começa pelas minhas palavras, Senhor. Eu quero ser alguém melhor no teu reino. Eu quero poder te servir melhor, Senhor. Se tem alguma coisa que está me atrapalhando de te servir melhor, Senhor Deus, que eu possa abandonar, que eu possa deixar, e se eu não conseguir fazer isso sozinho, Espírito Santo de Deus, me ajude. Senhor, me ajude. Ele não vai entrar numa casa de porta fechada, queridos, arrebentando a porta, não. Ele quer essa porta aberta. E se ele quer a porta aberta é porque ele está do lado de fora. E a maneira que nós temos para abrir essa porta é olhando para ele. O escritor diz para nós deixarmos de fazer e para nós estarmos fazendo. E olharmos para Jesus não é uma coisa tão simples, não. Olhar para Jesus requer direção. Olhar para Jesus requer vontade, queridos. Submissão, obediência. Nós precisamos olhar para Jesus, porque ele é o alfa e o ômega. Por que eu devo olhar então? Por que eu devo olhar para Jesus? A sua vida está bom do jeito que está? A sua vida espiritual está legalzinha, está boa do jeito que está? Eu digo que a minha, por melhor que esteja, ela não está boa ainda. Porque sempre em Jesus nós podemos melhorar. Olhando para Ele nós podemos melhorar. Olhando para eles, nós reconhecemos o quão pecadores nós somos, o quão frágeis nós somos. Olhando para ele, nós vamos conseguir ver isso. E podemos ser fortalecidos. O apóstolo Paulo, em uma das suas orações, o texto é muito conhecido, orou 3 vezes ao Senhor Jesus para que ele lhe tirasse o espinho da carne. Aí tem um monte de conjecturas que cada um vai para um lado. E às vezes as pessoas ficam debatendo sobre que espinho era esse. E não conseguem ver o que o Senhor Jesus falou sobre a graça. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E nós precisamos olhar para Jesus e falar: Senhor, eu sou fraco. Eu sou fraco nesse sentido aqui, Senhor. Eu sou fraco, isso aqui, realmente, esse ponto aqui, Senhor, está difícil para mim vencer. Eu sou fraco. Aí o poder de Deus vem e nos aperfeiçoa. Mas se estivermos olhando para Ele, se estivermos dispostos a correr com paciência, e como é difícil, queridos, ter paciência, não ser ansioso num mundo tão imediatista como nós vivemos hoje, que tudo tem que ser a toque de um estalo de dedo. As coisas têm que acontecer porque nós queremos, não porque elas têm que acontecer. Nós queremos avançar o tempo, nós queremos mudar o curso das coisas. E toda vez que eu falar nós aqui, queridos, permita, são muitos que pensam assim, talvez você não pense assim. Talvez você jamais pensou em querer mudar a natureza das coisas, o curso das coisas. E eu acabo falando nós, e você está fora desse nicho. Então muitos pensam assim, muitos querem mudar o curso. Muitos querem fazer com que as coisas aconteçam do seu jeito, e não é desse jeito. Mas se nós estivermos olhando para Jesus, tanto quem fala quanto quem ouve irá entender.
Tanto com quem faz e quem deixa de fazer também irá entender que é preciso olhar para Jesus. Sabe por quê, queridos? Nós estamos procurando seguir numa mesma direção. Nós estamos fazendo para glorificar ao Senhor. Nós estamos fazendo para que as nossas vidas sejam transformadas, para que o nosso lar seja um lar de paz, um lar de bênção. Nós estamos andando para isso, nós queremos isso. Que marido vai querer o mal da esposa simplesmente porque ela não fez o almoço, estando servindo a Deus, olhando para Jesus? Mas nós vemos, queridos, que acontecem coisas semelhantes a estas. Pessoas que andam na frente, a esposa fica lá atrás, não se importando. Nós precisamos olhar para Jesus. E eu tenho a plena convicção e certeza que tudo isso irá mudar. Por que eu tenho que olhar para Jesus? Porque é a única maneira que eu tenho de ter a minha vida transformada. Porque receber a Cristo é uma coisa, maravilha, louvado seja Deus quem recebe ao Senhor como seu Senhor e Salvador. Mas eu recebi, aí eu paro, resolvi minha situação. O texto diz aqui que não. O texto diz que precisa olhar para Jesus. Porque tem pessoas que recebem a Cristo e permanecem do mesmo jeito. Porque recebem a Cristo para ter a sua vida financeira transformada. Recebem a Cristo por conta de uma cura. Recebem a Cristo por conta de uma porta de emprego. É o que está sendo oferecido em muitos lugares aí. Venha aqui, não é para Jesus, venha para a igreja, para essa igreja aqui e seus problemas serão resolvidos. Não. Se você for para Jesus, você vai entender que os problemas aumentarão. Então não quero Jesus. Você decide. Uma eternidade com problemas maiores. Mas se nós olharmos para Jesus, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus, eu quero ter a minha vida transformada. Seja ela secular, seja ela profissional, seja ela na área estudantil, seja em qual área for, eu quero primeiro Jesus. E as coisas vão, ele vai mostrando, ele vai dirigindo. Mas eu preciso olhar para ele, para eu ter a minha vida transformada. O escritor mostra duas credenciais, que a pastora Camila falou aqui. Duas credenciais do Senhor. Dentre tantas outras, ele mostra, o escritor mostra duas. Quais são? Alfa e ômega. Ele é o autor e ele é o consumador. São duas credenciais importantíssimas para quem olha para Jesus. Se nós estivermos olhando verdadeiramente para Jesus, nós vamos entender o que é ser autor e o que é ser consumador. O que ele começa a fazer e o que ele pode terminar de fazer na nossa vida. Porque está escrito lá em Filipenses 1,6, porque eu tenho por certo que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia da vinda de Cristo. É Ele quem aperfeiçoa. Quando eu olho para Ele, eu vejo, olha, Ele é autor e Ele é o consumador. Mas se eu estiver olhando para Ele só como autor, eu corro o risco de não permitir que Ele faça aquilo que Ele quer fazer na minha vida e através dela. Então eu tenho que olhar para Jesus. Quantas pessoas já deixaram de agradecer a Deus pelo alimento que está sobre a sua mesa diária? O pão de cada dia. Simplesmente porque orou quando estava comprando. Um tempo atrás um irmão falou assim para mim, irmão, se o senhor tem experiências com Jesus na oração, não queira fazer da sua experiência uma doutrina. Não queira fazer da sua experiência de oração com Jesus uma doutrina. Mas está escrito aqui que nós temos que orar sem cessar. Está escrito, e o próprio Santos Lábios do Senhor diz que além de nós orarmos, nós temos que vigiar. E o vigiar vem primeiro. E como é que eu consigo vigiar e orar? Olhando para Jesus. Então nós precisamos ver que o escritor está mostrando duas credenciais. Alfa e ômega, o autor e consumador da fé. É Ele quem começa, é Ele quem termina. Ele não ficou no meio do caminho. Jesus não parou no meio do caminho, Ele foi até o fim. Porque Ele obedeceu ao Pai. Como é que eu obedeço ao Pai Celeste? Olhando para Jesus. Como é que eu tenho uma vida dedicada ao Senhor? Olhando para Ele. Como é que eu consigo me despojar, me esvaziar de mim mesmo? É olhando para Jesus, como está lá em Filipenses capítulo de número 2. E o Paulo ainda diz aos Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas como é que eu vou ter esse mesmo sentimento se eu não olho para Ele?
Às vezes a Roseli está fazendo uma comida em casa, eu chego, lá do portão já estou sentindo o cheiro. O cheiro está muito bom. Que cheiro! Chego lá falando, o cheiro está muito bom, espero que esteja tão gostoso quanto está cheirando. Por que eu digo isso, querido? Porque às vezes o cheiro é bom, mas aí você vai comer, não é o caso? A comida está salgada. Mas o cheiro está bom. Ou está faltando aquele tempero, o sal. Está insosso. Está cheirando muito, mas não está no ponto ainda. E às vezes nós estamos assim. Ele não ficou no meio do caminho. Ele foi até o fim. Para mostrar a mim e a você que não é só o começo, não é só sentir o cheiro, não. Precisa sentir o paladar, precisa se envolver, precisa estar junto, precisa estar misturado. Mas como é que isso acontece? Olhando para Jesus. Esta é a chave, queridos, esta é a chave para a nossa vida ser transformada, é olhar para Jesus. Nós iniciamos uma jornada e permitamos eu e você que Ele escreva toda a história até o fim. Isso porque já está escrito. Mas tentando mostrar aqui, fazendo uma analogia, nós precisamos falar, Senhor, escreve a história da minha vida. Tira essa caneta da minha mão. Tira esse caderno da minha frente. Tira. O irmão Edson colocou aqui um tempo atrás que nós podemos escrever a nossa história. Mas sobre esse texto aqui, tira esse caderno da minha frente, tira essa caneta da minha frente, porque se eu for escrever, eu vou escrever aquilo que eu não devo. Mas se eu estiver olhando para o Senhor, as coisas mudam. Porque é o Senhor quem está escrevendo. É o Senhor quem está mudando. É o Senhor quem está transformando. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, queridos, o texto nos diz que ele suportou a afronta, porque havia algo proposto. Diz o texto assim, pelo gozo que lhe estava proposto. Ele suportou, porque ele tinha algo maior. Algo maior para lhe ser devolvido, que era a sua glória, que era todo o seu poder. Então ele suportou toda essa dor em obediência, e porque havia algo maior ainda para ele receber. O sofrimento de Cristo, o que foi o sofrimento de Cristo? Diante de, como o texto diz, e Deus o exaltou soberanamente, lhe dando o nome que é sobre todo o nome. Agora observem, queridos, se nós temos uma proposta, tem algo que está proposto para mim e para você, que é a eternidade com Cristo. E também o texto diz que eternidade sem Cristo. Se eu olho para Jesus, se eu permito que Ele transforme a minha vida, os meus pensamentos, as minhas ações. Se tudo isso que nós estamos falando aqui, nós estamos fazendo por um gozo maior. Algo que está sendo proposto a mim e para você. E esse que está sendo proposto é, deixe todo o embaraço. Deixe todo o pecado. Está sendo proposto, corra com paciência. Corra com paciência a carreira que vos está proposta. E a única maneira de fazer isso de forma correta é olhando para Jesus. Nós não podemos querer ser dono, Senhor da nossa vida, quando olhamos para Ele. É Ele quem é o Senhor. Nós simplesmente temos que nos submeter. Ele suportou a cruz, que não era dele. Passou por ela, mas não era dele. Mas penso eu que ele disse, Moisés não vai aguentar. Deixa eu tomar essa cruz aqui. Deixa eu tomar essa cruz, eu vou levar essa cruz no lugar dele. Porque um dia ele vai olhar para mim. E quando ele orar, eu vou transformar a vida dele. Eu vou começar, eu vou terminar. Por isso que o texto diz, para nós não desfalecermos e não nos enfraquecermos os nossos ânimos. Nós precisamos estar felizes porque temos a oportunidade de olhar para Jesus. Sabermos o que Ele fez e o que Ele fez foi em nosso favor. Ele rasgou, o véu do templo foi rasgado em duas partes de alto a baixo, porque o seu corpo passou por aquela rude cruz. Porque o seu corpo foi cravado naquela cruz. E Ele está dizendo, olhe para Jesus. Aquelas gotas de sangue ainda estão quentes. Ainda estão lavando o pecado, ainda estão curando. Simplesmente porque nós podemos e devemos olhar para Jesus. Desprezou toda afronta e assentou-se à destra de Deus.
E é esse lugar, queridos, que Ele quer que nós assentemos também. Mas para que isso aconteça, nós temos que vencer como Ele venceu. Nós não tem um outro meio. Não tem um outro jeito de nós vencermos, a não sermos olhando para Ele. As afrontas vêm, olhe para Jesus. As dificuldades vêm, olhe para Jesus. A enfermidade vem, olhe para Jesus. As afrontas, as contradições vêm, olhe para Jesus. Porque é o único meio de nós assentarmos no trono junto com Ele. Porque é promessa. É promessa de Deus. Está lá no livro do Apocalipse. De nós sentarmos com o Senhor no seu trono. Assim como Ele venceu e se assentou com o Pai. Então nós precisamos desprezar as afrontas, porque o Senhor desprezou e assentou-se à destra de Deus. O escritor mostra, queridos, eu tenho já falado, que a única chave, esta é a chave para nós chegarmos e continuarmos andando, é olhando para Jesus. Que isso possa ficar gravado, guardado no seu coração, que eu e você precisamos olhar para Jesus. Eu não posso estar olhando para Jesus e estar vendo Ele de longe. Não posso. Eu tenho que ver Ele perto. Tão perto ao ponto de poder alcançá-lo, de poder tocá-lo. Sentir a sua presença. E este lugar aqui nós podemos sentir a presença do Senhor. Quando estivermos dirigindo, nós podemos sentir a presença do Senhor. Em nosso lar, no nosso emprego, em um hospital, nós podemos sentir a presença do Senhor. Em viagem, como os meus irmãos fizeram, podemos sentir a presença do Senhor. Numa família que está enlutada, nós podemos sentir a presença do Senhor. Nós podemos. Mas precisamos o quê? Estar olhando para Jesus. Eu não posso, queridos, olhar para Jesus e ver Ele longe. Não, tem que ver Ele perto. Bem perto de mim, bem perto de você. Este olhar, queridos, olhar para Jesus, faz toda a diferença. Toda a diferença. Este olhar para Jesus muda situações. Quantas situações, se a irmã puxar na sua memória, quantas situações já foram mudadas, simplesmente porque você olhou para Jesus, porque você ouviu Jesus falar e porque você se pôs a obedecer. Quantas situações adversas já foram mudadas. Este olhar para Jesus é uma resposta que Ele nos dá. Olhe para mim. É uma resposta, e nós temos a oportunidade de, dessa resposta que Ele nos dá, fazermos o que Ele está pedindo, fazendo o que Ele está nos mostrando. Olhar para Jesus, este olhar tem a condição de mudar atitudes nossas. Este olhar para Jesus muda as nossas atitudes. Se tem alguma atitude em mim e você no dia de hoje que precisa ser mudada, aqui está a oportunidade. Olhar para Jesus. Este olhar tem condições de mudar pensamentos. Se existem pensamentos permeando a tua mente, se existem pensamentos permeando a minha mente, este olhar para Jesus tem condições de mudar esses pensamentos. Pensamentos que não estão glorificando a Deus, pensamentos que não são da vontade de Deus. Se nós olharmos para Jesus, esses pensamentos serão mudados. Mas é preciso olhar. Este olhar para Jesus tem condições de mudar palavras. Palavras que nós dirigimos, palavras que nós falamos, palavras que nós externamos, que ferem, que machucam. Esse olhar para Jesus tem a condição de mudar essas palavras. Nós precisamos olhar para Jesus, olhar para Ele, não só me faz suportar as afrontas, como também continuar andando e não desistir. Se nós olharmos para Jesus, é isso que vai acontecer. As tempestades vêm, as ondas, o mar vai se elevar, mas eu vou continuar andando, porque eu sei em quem eu tenho crido. Foi o Paulo que disse, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, para guardar o meu depósito até aquele dia. O que fez Paulo combater o bom combate foi estar olhando para Jesus. O que fez Paulo terminar a sua carreira foi ele estar olhando para Jesus. O que fez Paulo guardar a fé foi ele estar olhando para Jesus. Olhar para Ele faz parte de um tratar pessoal. Ninguém pode ou poderá olhar para Jesus em seu lugar. Isso é pessoal. O pastor Fábio não tem como olhar para Jesus no lugar da pastora Camila.
Não, ele tem que olhar para Jesus, é ele, é pessoal. A pastora Camila vai olhar para Jesus e não tem como ela olhar para Jesus no lugar do pastor Fábio, no lugar da Maria Luísa, no lugar do Benjamin. Não, cada um de nós. Isso é pessoal, a transformação é pessoal. Mas nós precisamos olhar para Jesus. Isso irá fazer toda a diferença, é pessoal. Faz parte de um concerto. Olhar para Jesus faz parte de um concerto. Olhar para Jesus faz parte de uma restauração. Olhar para Jesus faz parte de uma transformação, faz parte de um recomeço. Assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Olhar para Jesus mostra isso, um recomeço. Olhar para Jesus mostra um aperfeiçoamento, como já falei em Filipenses 1,6. Olhar para Jesus nos mostra uma permanência. Eu só permaneço em Jesus e naquilo que Ele me confiou quando eu estou olhando para Ele. Senão eu desisto. Senão eu desisto. Olhar para Jesus leva-nos a um compromisso com Ele. É com Ele que nós temos que ter compromisso. E como corpo nós temos que estar organizados. Mas o compromisso que eu tenho é com Jesus. Porque eu estou olhando para Ele, Ele me faz entender isso. Olhar para Jesus me remete a uma entrega. E essa entrega tem que ser total. Que Deus nos ajude. Quem olha para Jesus, diz o texto sagrado em Salmos 34, verso 5. Quem olha para Jesus não fica confundido. Quem olha para Jesus é iluminado. Tem a clareza do céu, tem a clareza de Cristo. Este olhar, permita que isso desça ao teu coração, este olhar é entre Ele e você. É você e Ele e você. Sabe por quê, queridos? Porque haverá prestação de contas. Talvez chegue naquele dia, Ele vai dizer, você olhou, você entendeu, você começou a fazer. Agora chegou a hora de prestar contas. Você não obedeceu quanto tinha que obedecer. E é nisso que nós temos que pensar. O tanto que eu estou olhando é o suficiente? O meu suficiente pode não ser suficiente para estar com Ele na eternidade. Porque o meu olhar tem que ser constante. Nós precisamos olhar para Jesus e termos a nossa vida transformada. Se você estiver olhando para Jesus, o meu conselho é, continue olhando, vale a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Que Deus nos abençoe. Que Ele nos ajude. Que essa palavra possa ter encontrado um lugar no teu precioso coração. Que essa palavra possa ter falado de alguma maneira com você. E que você possa dizer ao Senhor, Senhor, me ensina a olhar com um olhar mais desejoso. Eu quero te ver, Senhor. Quero te ver. Vamos orar? Pai de toda a vida, obrigado, Deus, por esse tempo, por esse compartilhar da Tua palavra. Por o Senhor ter mostrado mais uma vez, através das sagradas letras, Senhor Deus, o que devemos deixar de fazer, o que precisamos fazer, e fazermos com excelência. Tanto um quanto o outro, Senhor, precisa por nós ser feito. Obrigado, Deus, por essa manhã, por essa palavra, por esse tempo de culto que aqui celebramos ao Senhor. Obrigado, Deus, pelas nossas vidas estar seguras em Tuas mãos. E nos ajude a permanecer em Tuas mãos, Senhor. Pai, não permita que venhamos a, em qualquer momento dessa jornada, deixarmos de olhar, porque isso significará muita tristeza e muito pesar para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a estar na Tua presença, e que estar nessa Tua presença, Senhor, possa fazer de nós pessoas melhores para o Teu reino, enquanto aqui estivermos e na eternidade possamos estar glorificando o Teu santo nome. Obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos que aqui estão, pela vida daqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, por aqueles que ainda irão ouvir a Tua palavra, os louvores, Senhor Deus, por aqueles que ainda precisam olhar para o Senhor de forma verdadeira, por aqueles que estão olhando, Senhor, que isso se torne mais preciso, mais real, mais desejoso, e que esse olhar, Senhor, faça toda a diferença, como foi falado nesta manhã. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Agora te peço, ó Deus, leva-nos em paz de retorno ao nosso lar, nos dê um trajeto seguro, Senhor. Pai querido, nos dê um término de domingo abençoado na Tua presença, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé.
Pai, também te peço que o Senhor nos leve em paz até Hortolândia, Senhor, nos dê um trajeto seguro. Que o teu nome seja glorificado naquele velório, Senhor. Que a tua presença se faça naquele lugar. Continua confortando, consolando os corações dos amigos, dos familiares, Senhor Deus, dos irmãos em Cristo. Pai bendito, em nome de Jesus, continua fortalecendo o Guilherme, Senhor Deus, os seus pais, os seus sogros, para a glória do teu nome, Senhor, é que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus, eu oro junto com a tua amada igreja, Senhor, aqui presente, e nos fazemos imensamente agradecidos. Amém, Jesus.